Ok, obrigada. Bom dia a todos. Como sempre, é um prazer estar aqui na audiência pública, prestigiando o excelentíssimo senhor senador da República, que eu vim até comentando no carro com ele, disse que o senhor é uma pessoa muito assim, ética e muito preocupada com os temas trabalhistas. Eu até parabenizo o senhor, que o senhor realmente é uma pessoa muito ímpar. Em relação ao assédio moral, eu queria contar a questão do assédio moral dentro do Ministério do Trabalho. Como hoje a gente não tem legislação nenhuma que dê essa competência de fiscalização para assédio moral e atribui à Inspeção do Trabalho, a gente às vezes faz o assédio moral e não é timidamente, não é com grande vulto, porque normalmente vai depender de uma ação civil ou de uma ação proposta na Justiça do Trabalho. Por quê? As nossas instruções normativas, as nossas portarias, e como não tem lei específica, nós não temos essa forma de abordar institucionalmente a questão do assédio moral. Mas, às vezes, o inspetor do trabalho, o auditor fiscal do trabalho, quando chega numa empresa e percebe que, às vezes, tem coisas gritantes, como no caso de várias empresas em São Paulo, que condenava aquele trabalhador que tivesse o pior desempenho, colocava ele de castigo com um chapéu de burro, deixava ele de frente, todo mundo passava, ou colocava um trabalhador num corredor polonês, onde todo mundo fazia graça com ele. Esse tipo de assédio moral, se a gente chegasse lá e pegasse, não teria problema nenhum. A gente faria a verificação, constataria a infração e lavraria um auto de infração, ou vários autos de infração, capitulado no artigo 444, infine, da CLT, que diz o seguinte: manter empregados sob condições contrárias às normas de proteção ao trabalho, às convenções coletivas e às sentenças normativas. Então, na verdade, não é exatamente o que precisa, porque de autuação. Teria que ser, como a Lei 9.029, que fixa uma multa alta para a questão da discriminação, a gente precisava ter também. Há um modelo dessa Lei 9.029 que fala sobre a questão da discriminação, colocar penas, né, de pecuniárias mais altas para que o empregador se inibisse, né, de fazer esse tipo de assédio, o que é muito ruim. Assim, a inspeção do trabalho é uma inspeção normalmente social e extremamente sensível. Quando ela chega numa empresa que tem um caso desse, às vezes o empregado chora, a gente chora junto com ele quando ele vai contar, porque realmente são coisas assim bizarras, né, que acontecem. Como o senador Paulo Paim já falou, nós não temos lei e a gente só tem, na verdade, orientações jurisprudenciais. Então, o que a gente precisava realmente era ter uma lei capaz de identificar quais são os assédios morais, entendeu? A outra coisa de dificuldade que a Inspeção do Trabalho tem é que, assim, não tem como ser flagrar. A gente trabalhar com flagrância, chegar e fazer um flagrante na empresa, é muito raro. Você pode até acontecer, como já aconteceu, da gente chegar, mas é raro. Então, assim, o ideal é que tivesse, né, procedimentos de inspeção já definidos, com protocolos de intervenção, que a gente chegasse na empresa e já pudesse fazer, como no modelo da Lei 9.029, que a gente já tem todos esses protocolos de intervenção. Bom, como eu não tenho muita coisa para falar em relação ao assédio moral, assim, dentro da captação das atribuições da Inspeção do Trabalho, eu posso estar aqui para estar também respondendo para vocês qualquer coisa, mas o que eu quero dizer é que a Inspeção do Trabalho, assim, ela timidamente, ela leva essa questão, e quando a gente encontra denúncias que a gente não consegue flagrar definitivamente, a gente manda para o Ministério Público do Trabalho, que o Ministério Público do Trabalho tem a condição de entrar com ação civil, né, e executar aquele empregador que deu causa, né,
ao tratamento daquele empregado que se sente absolutamente inútil, que não vale nada, ele se sente um zero à esquerda por conta das coisas que tanto os colegas de trabalho quanto o próprio empregador ou representante do empregador vem fazendo. Obrigada pela atenção. Muito bem. Foi Tânia Maria Costa que abriu a nossa audiência do dia de hoje, em nome do ministro Dáutio Brizola, Ministério do Trabalho e Emprego. E faz considerações, e eu vi, pelo que percebi, é importante que a assessoria que está secretariando a audiência, que pela doutora Tânia nós temos que mexer na legislação, para que a legislação seja mais firme e mais dura, inclusive, contra os atos de assédio moral, por exemplo.